Aqui em Cornélio Procópio, aqui no dia de campo da Rara, nós temos novidades, lançamentos de genética, e aí sempre vem aquela velha questão, né? Como escolher o material correto? O que você pode nos falar a respeito disso, já que a gente sabe que se faz várias pesquisas em alguns municípios aqui da região e sempre tem bons resultados? Bom, antes de mais nada, agradeço aí o convite. Bom, para falar um pouco sobre como é que a gente faz essa metodologia, na verdade é bem simples. Primeiro é observação a campo. Você só coloca os materiais que você vê que tem um pouco de potencial e você também tem interesse. Então, interesse agronômico é se você tem algumas doenças que são secundárias, mas você também vê e acontece no seu terreno, você acaba escolhendo esse tipo de material para ser testado. Outro ponto é ciclo. Como eu planto em 3 situações diferentes, eu tenho que checar o ciclo. Então, de repente eu sei que o potencial é maior num ciclo um pouco mais comprido, mas eu sou obrigado nesse local específico, num dos 3 locais que eu faço o teste, testar o ciclo mais curto ou mais longo, dependendo da situação, uma vez que a gente tem que escalonar toda a colheita. E o terceiro é verificar diante da situação se é uma área nova, se é uma área que já está corrigida, para que você possa fazer as melhores observações e, acima de tudo, contar com bons parceiros para você poder ter os acessos aos melhores materiais, ter contatos para poder colocá-los em quantidade adequada e também fazer isso da forma mais, vamos dizer, simples, mas também confiável para todo mundo. Então eu chamo todo mundo para plantar, todo mundo acompanha alguma das avaliações e a colheita, na verdade, todo mundo dá aquela tirada e fala que vai ganhar, né? Mas na verdade a gente sabe que o primeiro, segundo e terceiro tem chance de entrar na fazenda e o restante acaba ficando fora. Particularmente o pessoal fala que o norte do Paraná é uma região bem complexa de você escolher cultivares, né? Nós temos a adaptação do cultivar 7.1, 7.0 até 5.6, 5.7, né? Como que você encara essa dificuldade? Como que você tenta separar isso no campo? Então, eu acabo separando pela localidade, né? Porque eu tenho realidades diferentes. Então, por exemplo, em vez de começar do mais alto para o mais baixo, eu acabo tendo, devido ao risco da safrinha, eu coloco na região intermediária, onde eu sei que eu consigo fazer safrinha, eu inicio por lá. Então, lá eu coloco ciclos de 5.6, 5.7 até 6.1. Já em açaí, a gente utiliza os materiais de ciclo 6.2 até 6.6. Tendendo para 6.5 para baixo, para poder ter essa visualização. E em Congonhas, que o plantio já é de novembro, eu acho que aí a gente tem que ter um pouco mais de observação. Uma área mais nova, uma área mista, plantado mais tarde, visando semente. Então, por exemplo, eu não vou plantar material licenciado, porque se eu plantar o licenciado, o material que a gente tem que fazer a própria produção de semente, não daria conta de fazer entrega, por exemplo, para uma marca específica. Mas a gente consegue trabalhar volumes dentro dos obtentores. Então você procura sementeiras, né, que tenha esse interesse também, e a gente acaba fazendo as escolhas dos materiais por lá. Eu começo com o material mais longo em Congonhas, tendendo para um mais curto ao final, para tentar verificar justamente escalonamento. E nem sempre nós temos resultados positivos com ciclos mais compridos, uma vez que nós temos fotoperíodo, e ela acaba influenciando bastante, principalmente após 15 de novembro. E você, Gabriel, quando você vai fazer uma introdução de uma nova genética dentro de uma região, né? Por onde que você começa, por onde que o teu trabalho se inicia, né? E também eu gostaria que você falasse como que chegam para vocês o posicionamento das obtentoras genéticas, né? Como que chega a esse posicionamento? Nós sabemos que devido à data de plantio tem populações diferenciadas, conforme a fertilidade existe população diferenciada. Como que você faz isso no teu dia a dia para introduzir essas novas variedades no campo? Primeiro agradecer, né, a AgroRara, um grande parceiro, maior canal nosso aqui no norte do Paraná. Também um cliente de longa data, 4 anos aí com a gente, então é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Mas para nós, ROS, com os obtentores, a gente tem uma aproximação muito grande, né? Então a gente mantém contato, faz treinamentos com os pré-lançamentos,
mas a gente gosta de fazer os testes, assim como o Gui, né? A gente usa muito os resultados dele também, mas a gente faz resultados... O ajuste fino na região, sim, né? Sim, a gente pega e vai fazendo uma peneira junto com os obtentores nessas micros, né? Então a gente tem ensaios em regiões de 1000 metros de altitude com alguns materiais, desde 400 metros de altitude com outros materiais, né? Então, ano a ano, a gente vem fazendo esses campos de competição, que a gente colhe separado, vê posicionamento. Em um ano a gente colocou um lançamento, ele foi bem, ou outro ano vimos que precisou um pouquinho mais de população, a gente ajusta, e dessa forma a gente vai correndo safra a safra. A gente sabe que cada vez a gente tem um desafio diferente, né? Anos de seca, anos um pouco mais chuvosos, então a gente vai fazendo essa adaptação e conhecendo o material mesmo a campo, né? Eu vejo que muitos pegam essa informação só do sementeiro, dos obtentores, e acabam levando para os produtores, né? Nós, não, como Rosa, a gente quer conhecer para depois repassar, né? Então, lá no sul também a gente tem, na frente da nossa empresa ali, a gente tem áreas que a gente já testa linhagens, né, junto com os obtentores. Então isso a gente cria um banco de dados, cria informações sobre os materiais, para quando a gente chegar lá na Agrohara, em uma conversa com um produtor, no exemplo o Gui, a gente ter dados mais relevantes, né? Não só o que chega para nós, que é um macro, mas já conhecendo ali, não, ali ó, no vizinho a gente fez um lado a lado, viu que precisou um pouco mais de população, ou vamos reduzir, porque é um material que em alta fertilidade tende a crescer um pouco mais e vai entregar resultado. Então a nossa estratégia é essa, conhecer para depois repassar a informação, né? A gente sempre brinca nos eventos, né? Não é só entregar o melhor produto, a melhor semente, mas sim a informação correta para cada vez mais aumentar a rentabilidade, né? Quais os desafios que você vê para a cultura da soja nos próximos anos? Bom, precificação é um dos principais problemas, contenção de despesas, gestão muito bem feita do campo, mas também da parte que não está ligado a números, mas também de pessoas, gente capacitada. Eu vejo um problema sério. Nós temos aí um vácuo muito grande de bons trabalhadores no campo também. Então tem muita gente formando, tem muita gente de repente não buscando conhecimento para poder fazer essa boa passagem. Nós temos aí pessoas trabalhando no campo como colhedores, como plantadores, e aí você vê que os maquinistas não são tão bons, não tem tanta experiência, tem uma paciência muito curta, muita vontade de crescer rápido, e aí você começa a se deparar com esse tipo de coisa. Hoje eu vejo esses problemas com uma prioridade maior do que somente campo, porque hoje as variedades são desenvolvidas, a maioria é muito competitiva, são materiais que estão disputando questão de 1, 2 sacas de diferença entre eles, mas o escritório não enxerga o campo como tem que ser visto. Então, se eu tivesse que dar um conselho para quem já faz uma gestão mais de empresa rural, ele tem que observar isso aí com carinho, porque isso aí está matando o agricultor. É um problema meu também, então, tendo um pouco de analogia, eu vejo que esse é um problema mais sério que a gente tem que resolver. Nesse ponto, acredito, eu também concordo, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, gira os mesmos em várias empresas, né? Então, a gente vê que quem está no trabalho há mais tempo tem seu local de fala, está se destacando. Tem outros que não querem se desenvolver, só estão ali para entregar o que o produtor pede, né? Então, é um grande desafio levar a informação, né? Como eu comentei, não adianta ter o melhor produto e não ter a informação de como usar, né? A gente sempre brinca, não adianta ter a Ferrari e não saber dirigir, vai dar errado, né? Então, quando a gente tem profissionais capacitados e levam essa informação para o campo, a gente tem bons resultados. A gente até comenta, nosso portfólio hoje, 57 materiais. Bastante. Não tem como falar, esse material é ruim. Não é que ele é ruim, é um material que está posicionado da maneira errada ou na região errada. Isso. Então, hoje, para avançar um material desse, é um custo muito alto, então eles não iam lançar um material que não tivesse performance em algum momento, em algum local, né? Então, acredito que a informação seja o mais difícil hoje. Até a gente já faz 5 anos que estamos aí lidando com biotecnologias novas, e tem produtor que ainda não sabe que poderia passar um 2,4-D numa conquesta, um glufosinato, um glifosato. Então a informação é o que limita muito a utilização de todo o potencial que é trazido na genética, né?
Sim, sim. Bastante oportuno falar que, na verdade, informação nós temos bastante. A dificuldade é como a gente qualifica esse tipo de informação, e aí a gente se depara com tudo. Briga entre pesquisadores, briga de ego em relação a que produto é melhor. Cada empresa tem o seu melhor produto, então você vê que se você não acertar o posicionamento, nós temos um problema mais sério. Então acho que é adquirir conhecimento, saber filtrar a qualidade dessa informação. É bastante oportuno e interessante se você quiser ter resultado. Nessa área de informação, né, Gui? Tá difícil. É exagerado a quantidade de informação que vem. O difícil é digerir isso, né? Mais ou menos isso, nesse caminho, né? Assimilar como tudo. digerir e aproveitar isso. Para isso você precisa, o que o Gabriel falou, conhecimento, você precisa ter sabedoria para interpretar isso, né? Nos falta um pouquinho disso, e é por isso que é importante um bate-papo desse, um dia de campo desses, para a gente poder tá discutindo o nosso dia a dia, a nossa agricultura, né? E aprimorando, né? Essa que é uma vantagem, né? Outro ponto bastante importante para a gente começar a observar é... Meu Deus do céu, a gente escolhe muito mal as pessoas que a gente idolatra, as pessoas que a gente vê no mercado e fala muita coisa. O que tem de influencer falando besteira não está escrito. Então, dá uma prestada de atenção sobre o que você está fazendo, porque está difícil. Está difícil porque você não sabe se é cunho técnico baseado num pagamento que está recebendo. Qual é o tipo de endereçamento que está sendo feito em relação a isso? A E aí gente vê você olha coisas muito absurdas, absurdo. né? E A aí gente também, vê coisas para lacrar, faz uma generalização. Assim. Então você pega um corte, que na verdade ele nem quis dizer isso, mas deu a entender. E na verdade o negócio é muito mais complexo. Quando o cara busca o tal do engajamento, né? Que é o algoritmo lá da internet e vai lá e conduz você para ler aquilo, né? Esse é um ponto bem importante que você citou. Eu provoquei esse assunto, né? Porque hoje é muito fácil, né, de você cair numa armadilha, né? Nós aqui vivemos uma realidade no norte do Paraná que é muito diferente de alguém do Mato Grosso, de alguém do Rio Grande do Sul, e você vê muita gente falando soluções mágicas para o Brasil inteiro, e que na realidade nós temos que muito mais conhecer o nosso ambiente do que propriamente o que os outros falam, né? Nesse ponto ainda, se você escolhe o material pelo dia de campo, a chance de você errar é grande. Porque ele tem uma fertilidade maior, ele é colocado muitos produtos para poder performar. Nós temos lá materiais que deixam ela mais bonita ou mais nutrida e assim por diante. Então, se você escolhe por lá, a chance de você errar é grande. É muito grande. Por isso que a gente tem que fazer localmente esses testes e observar, porque o risco existe e a gente às vezes passa despercebido. O grande diferencial é esse, né? O trabalho que faz, os strip tests em cada fazenda. Como eu comentei também, a gente pega o resultado, mas a gente quer provar, quer ver, né? Eu, como representante do rosto, sempre faço esses campos. No Nogara também tem alguns campos que a gente acompanha, né? Então, esse é o grande diferencial, porque eu vim no dia de campo, eu vejo a estrutura, vejo o potencial do material, mas por muitas vezes ela pode ser que tenha sido irrigada num show tech, por exemplo, ali um show técnico ali pra gente estar acompanhando. Então ela pode ter sido maquiada, né? Então a gente tem que plantar na nossa área para ver se o nosso manejo vai se adequar, o nosso solo vai se adequar. Então tudo isso pontua muito, né? Num dia de campo, por exemplo, se eu errei uma população para baixo, vai engalhar mais, vai ficar um pé solteiro, vai chamar a atenção de um produtor, né? Então a gente tem que também situar isso. Por muitas vezes a gente vem num dia de campo, tava com 8 plantas nascidas, o posicionamento nem é esse, né? Vamos dizer que seria umas 13 plantas nascidas, a gente fala, nossa, esse material engalha. Planta na lavoura, não desenvolve, né? Não rentabiliza. Então, fazer esses campos é o grande diferencial, dá trabalho, já entra no outro ponto dos profissionais, porque o tratorista ele quer subir cedo no trator e terminar logo o talhão para ele ir embora, né? Terminar o serviço. Mas a gente tem que perder aí esse um dia, né? 2 dias plantando esses campos. Tem campos que a gente conduz aí com 20 materiais, né? Dá para plantar 20 hectares, plantou 20 faixas, 20 faixas. Tá? Então o desafio é grande, mas não tem como fugir desse posicionamento se não for com esses trabalhos. Em sendo o norte do Paraná uma região difícil para a escolha do material genético, que
nós comentamos sobre isso, né? Justamente a necessidade que você tem de ter mais campos, né? E conhecer diferentes níveis de fertilidade e manejo para posicionamento é importante, né? Nesse processo de escolha, né? Então, informações muitas vezes que você vem, eu vou chamar de informação alienígena, que vem da internet e muitas vezes pode conduzir o produtor ao erro, né? Sim. Quando a gente observa isso tudo, a gente chega à conclusão de que o conhecimento é muito vasto, mas se eu tivesse que falar alguma mensagem em relação às empresas que geram o germoplasma, né, que é colocado junto com a biotecnologia, eu investiria em menos materiais lançados, porque é muito material, e melhor posicionamento. E o posicionamento fino é o do campo, não é o da empresa, não. Cansado de fazer uma população que eles falam que é boa, e observar outras coisas. Então, é importante também não só avaliar o final na colheita. Se você não faz avaliações no meio, não sabe se teve uma seca de 40 dias, não sabe se aconteceu granizo, ele não tem muito parâmetro, se deu ataque de lagarta em alguns materiais. Chega só no final, o resultado é frio. Então, precisa ter esse tato para poder saber o que é melhor. Uma ocasião que eu fiz uma visita a uma obtentora, eles falaram, não, nós lançamos por ano 33 variedades no Brasil, né? Aí eu perguntei para eles, e quantas duram mais que 5 anos? Aí ele não sabia responder, né? Porque uma coisa é a genética ser lançada, a segunda é você encontrar esse posicionamento, porque a gente percebe, você como produtor pode me contestar ou me confirmar, pro produtor é importante que ela tenha confiabilidade, que ela permaneça com potencial produtivo em diversas circunstâncias, tendo em vista que o nosso clima não é sempre o mesmo, né? Esse ano, por exemplo, 1,5 grau, 2 graus a menos de temperatura até o mês de dezembro em relação à média, né? Muda cultivar, né, Gui? Muda a situação, muda o comportamento, muda o resultado, mas uma coisa é certa, né? Aquele que acompanha, ele consegue escolher, saber o que fazer. Muitas vezes você está lá, a planta amarrada, consegue dar um estímulo para que ela cresça um pouco mais, você consegue segurar até o porte, caso necessário. Então você tem ferramentas, e conhecer isso, essa caixa de ferramentas é essencial para você ter um bom resultado. Por isso você precisa de um bom agrônomo, um bom técnico ou um bom agricultor que realmente observa no campo o que tem que ser feito. E não é abrir a janela do carro e olhar, né? Tem que descer, medir internódio, né? É complicado. E tem que estar presente, né? Toda semana, né? Toda semana. Quantos dias leva uma soja para botar uma folha? Gabriel? Depende do material. O dia salta. Um trifólio, né? Depende da temperatura, depende da genética, né? Mas cada novo trifólio é uma nova possibilidade de produtividade, fonte de né? energia. Fonte de energia. Ou dreno, né? Ou dreno. Você faz muita folha e depois não tem para encher, falta não tem para água, encher, então dá sombra, tem o coeficiente de extinção de luz. Né? Seria basicamente isso. A gente falou muito em posicionamento, né? Então a gente tem que afirmar sempre qualidade de semente também, né? Tem posicionamentos aí com 180 mil plantas. Quem que vai ter a coragem de largar aí as 180, né? Então, a gente sempre bate também em germinação, vigor, né? Qualidade. Esse é um ponto, né? Esse que é um ponto, né? Como que você como produtor tenta escolher uma coisa é a escolha da genética, né? A outra é a escolha da semente. A semente ela traz junto consigo dois conceitos importantes, né? Germinação e vigor, né? Como que você faz? Que valor você dá para cada um desses dois aspectos no campo? Esses são inegociáveis. Eu só negocio com empresa que eu tenho certeza que a semente é boa. Isso. Se eu não tiver semente boa, eu já nem coloco, pelo risco que tem. E aí a questão não é R$1 a mais. Sim. Quanto de diferença vai fazer? Você precisa ter confiança naquilo que você vai colocar no seu solo, porque o seu resultado depende daquela semente para começar. Depende de um planejamento anterior a isso, mas a semente é o start. Ali você colocou e começou uma vida. Como é que você vai colher depende muito das suas escolhas. Então escolham bem aquilo que você vai utilizar nos seus campos. E Gabriel, como que a tua empresa Ross, como uma grande produtora de sementes, ela garante ao produtor que ele tenha segurança na compra da sua semente? Hoje a gente bate muito em cima, fomos uma das primeiras a bater em cima do vigor, principalmente, né? Em legislação só devia ser de 80 acima de germinação, mas a gente foi um dos primeiros, os pioneiros a olhar para o vigor com a visão mais técnica, mais importância.
Então hoje o nosso padrão é de 90 acima de germinação, 85 acima na questão de vigor, né? E faz a grande diferença. A gente brincou até de população, mas quando a gente perde uma planta por metro, né? Se for ver em 1 hectare aí, a gente pode perder até 5 sacas de produção, né? Se não tiver no ponto ideal. Então, por muitas vezes uma diferença de bag R$1.000, né? Um bag que eu vou trabalhar 7, 8 alqueires, né? Então, dilui perder 5 sacas por hectare, que vão suprir num bag aí 18, 22 hectares, quanto que eu estou perdendo por uma economia de R$1.000. Então muitas vezes não é economia, né? Não. Muitas vezes é uma escolha errada, uma economia errada que vai deixar de eu rentabilizar lá na frente, né? Então acredito que o vigor a gente não pode abrir mão, que é o grande diferencial. Ano passa, safra vem e vai, mas é o que a gente sempre tem que olhar, que a gente está sofrendo no plantio esse ano com frio, né? Aqui nunca passamos problema de frio, então problema de temperatura mais baixa, outro ano é uma seca, um ano é a chuva... Temperatura mais alta. Temperatura, então a gente tem que olhar muito na questão da força da semente, né? Ali pro lado do vigor. Então nós garantimos esses padrões pensando aí num melhor stand inicial, que a gente sabe que o que começa certo tende a ir muito bem, né? Tem alguns fatores que a gente não controla, mas se eu comecei certo, eu estou no caminho. Eu sempre brinco, Gabriel, dizendo assim que na agricultura, quando você faz uma lavoura, é cheia de incerteza. A única certeza que você tem como produtor é a lavoura que começa mal, você já sabe como ela vai terminar, não é verdade? Também. É a única certeza do agricultor. Então, sendo a semente o veículo de um bom início, ela precisa ter qualidade, né? Então, se vê, nós conversamos sobre posicionamento e cultivar, sobre conhecimento e o bom conhecimento e sobre confiança, né? Basicamente é isso que nós como empresa e como profissionais e como agricultores oferecemos, né? Desde que você procure fazer um trabalho honesto, é justamente isso, né? Conhecimento aplicado, confiança naquilo que você faz, né? Confiança naquilo que você tem e saber posicionar bem o material genético, né? Gui, dá para nós um depoimento final aí, que você diria para o produtor a respeito do posicionamento de genética? Sobre posicionamento, eu acho um dos pontos mais importantes que você pode ter, né? Quem nunca passou uma dificuldade de estar na época de colheita e ter que ficar apagando fogo, colhendo com 2, 3 máquinas, quebra uma, quem tem 2 tem uma, quem tem 3 tem 2, e aí começa a ter que colher de vizinho, pedir ajuda, porque o posicionamento não está adequado. Então, manejo de dessecação é uma coisa bastante importante também, para que você possa ter sucesso, né? E posicionamento é uma das chaves para que você possa ter ótimos rendimentos, né? Então, isso junto com ter o respaldo da empresa em caso de algum problema, isso associado a bons técnicos que podem te ajudar para que você consiga entender o que está acontecendo, essas coisas são essenciais aí para que você tenha um sucesso na sua atividade. E você, Gabriel? Eu acredito que a gente sempre tem que estar buscando a informação correta, né? Não agregar tudo que a gente absorve hoje em dia, né? Com as redes sociais aí, por exemplo. Mas ter as suas parcelas, ter os seus ensaios, né? Trabalhar também com empresas que fazem essa consultoria, não só uma venda, né? Sim. Então, para a gente sempre buscar maiores rentabilidades, né? A gente tem que bater sempre no ponto de semente de qualidade é o diferencial. Como a gente já falou, se a gente começar errado, não tem para onde ir, né? Então, primeiro ponto, investir e fazer um bom posicionamento, mas também com uma boa qualidade de plantio, né? Não só em sementes, mas também nas operações, para depois você ver se você pode economizar ou não, né? Não adianta eu falar, não, apliquei o meu melhor fungicida, vou fazer um pacote do melhor insumo, se eu não investir no início, né? O potencial já foi perdido no início. Então dá a sua grande importância ao plantio para a gente ter uma lavoura muito rica e rentável. Muito obrigado a vocês. Bacana, gostei de debater um papo com vocês aqui. A gente acabou viajando, falando, podia falar só sobre as variedades, essa variedade e tal, mas no final a gente discutiu conceitos que são importantíssimos, né, para o agricultor e para o nosso dia a dia, né? A chave é essa. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Valeu, cameraman!